Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto de hoje é o ataque à privatização da Sabesp por parte de bolsonaristas. A privatização da Sabesp é a menina dos olhos, né, do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é um aliado, mas ela passou a ser atacada especialmente após os últimos acontecimentos na capital paulista, na região metropolitana. E você vai ver a coluna da Mônica hoje, as aspas, né, do Fábio Weingarten. Você não sabe se é ele ou a Gleisi Hoffmann que estão falando. Sério? Vamos lá, quem é? Gleisi ou Fábio? Tudo sobra pra Gleisi. A Sabesp A Sabesp é um ativo estratégico do país, uma das maiores empresas do mundo na distribuição de água e também na área do saneamento básico. Não podemos deixar a população refém de grupos empresariais que mal conhecemos. Fábio ou Gleisi? Valendo. Gleisi. A Gleisi. Mas foi o Fábio, moço. Gente, Agora, liberal? olha só, Interrogação. na verdade, o que aconteceu aqui em São Paulo com a Enel, o que aconteceu aqui em São Paulo com a Enel e com essa tempestade, com esses ventos, com essas árvores que caíram e com a maior cidade da América Latina há tanto tempo, né, sem luz, sem energia elétrica, vai acabar contaminando toda a discussão sobre privatização. E aí você tem porque assim, o que, por exemplo, os próprios bolsonaristas aí que estão reunidos contra essa privatização da Sabesp falam? Será que se a Enel, se a Companhia de Energia Elétrica fosse estatal, o governador não dava uma ordem lá, não botava o recurso que precisasse, gastava o que fosse para retomar essa energia em bem pouco tempo? Será que uma empresa privada mobiliza recursos que vão acabar sendo prejuízo para ela, para poder, em rápido tempo, retomar a energia na cidade? Quer dizer, são questões que vão sendo feitas, né? E é um grupo, o Megali, que o Fábio Weingarten dá voz a ele, mas eu tive também, inclusive, com economistas ontem, ligados ao Bolsonaro, que apoiaram, que integraram o governo, e que estão contra e vão tentar barrar a privatização da Sabesp, né? Confrontando, portanto, a vitrine do governador de São Paulo. Um dos passos, o Megali, vai ser procurar o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, para que ele barre essa privatização. Por que o Mendonça? Porque o André Mendonça, ele é o relator de uma ação que já está tramitando no Supremo contra a privatização, uma ação do PSOL e do PT da Gleisi Hoffmann, como diz você. Então essa ação já existe, já está lá, já está tramitando, o André Mendonça foi sorteado como relator, e esse grupo vai a ele levar informações para fazer pressão, ou para levar informações e defender que a Sabesp não seja privatizada. O Bolsonaro nisso, como é que está o Bolsonaro exatamente nisso? Pelo que eu apurei, pelo que eu soube, quer dizer, o Bolsonaro está ali observando, né? O Bolsonaro tem aquela visão que ele diz o seguinte, sobre esse assunto, ele diz, você pode ter privatização se você não faz regras muito claras na privatização, obviamente você prejudica os consumidores dependendo da modelagem. Mas o Bolsonaro mesmo não está atacando, pelo menos não ainda, essa privatização da Sabesp, né? Portanto, está aí um racha forte, importante. Eu soube também que no governo de São Paulo, essa movimentação está gerando um enorme incômodo, né? Porque o Fábio Weingarten foi secretário de comunicação do Bolsonaro, é advogado pessoal do Bolsonaro, é o advogado que cuida de todas essas causas a que o Bolsonaro está respondendo, encontra o Bolsonaro dia e noite, né? Tem uma influência, ele é um quadro do bolsonarismo importante, e, portanto, ele, né, atirando paus, pedras nessa privatização, obviamente que ele contamina ali, ele influencia na discussão. Eu apurei também, o Megali, que os parlamentares que apoiam o Tarcísio, os parlamentares bolsonaristas, quer dizer, eles estão ali tendendo a votar a favor da privatização da Sabesp, mas obviamente essa discussão gera muito ruído para essa vitrine, né? Vai gerando aí rachas nessa vitrine do governo Tarcísio, né? A privatização da Sabesp, que é muito polêmica. Você se recorda que na campanha eleitoral, ele contra o Haddad, justamente o Haddad batia firme na questão da privatização da Sabesp, porque não era consensual entre os paulistas, e, portanto, era um flanco da campanha do Tarcísio, e o Tarcísio, na época da campanha, ficava, vamos fazer estudos, né? E era uma debilidade da campanha dele, essa discussão, da qual o Haddad sempre
a qual o Haddad sempre voltava, justamente por ser polêmica, né, Megali? Li aqui o texto do Weingarten, depois a entrevista do Weingarten, é muito curioso, né? Ele, em certo momento, diz assim: Bolsonaro nos ensinou o conceito de soberania e a atenção aos pequenos consumidores. Para deixar bem claro aqui, o Bolsonaro não tem um ideário. O Bolsonaro ele é a favor de uma ideologia de poder próprio e dos próprios filhos. E ele não tem aliados, ele tem súditos. Quando a pessoa se levanta, começa a andar com as duas pernas e traçar um caminho próprio, imediatamente ela é descartada. Não sei se dá para dizer que é o caso do Tarcísio, mas começa a ter esse cheiro. Veja exemplos. Quando o Bolsonaro esteve em São Paulo e era presidente, fazendo um discurso no CEAGESP, ele foi lá e fez um discurso anti-privatização da CEAGESP. Ele que naquela época defendia a privatização de tudo. Tudo, qualquer coisa que aparecesse na frente. E disse que os ratos não vão levar a empresa. Por quê? Porque ele não sabia que a CEAGESP era uma empresa federal. E estava se referindo ao Ceasa como se fosse uma empresa estadual. Portanto, o recado era ao adversário político da época, o então governador de São Paulo, João Dória. Bolsonaro é a favor de privatizações se forem feitas por ele, como o caso da Eletrobras, que é bastante discutível, né? Como privatização e como e sobre os efeitos que essa privatização vai trazer aos consumidores. Quando não é ele que está capitaneando o processo, ele imediatamente se volta contra. Né? Não há uma razão lógica para que aquele Bolsonaro presidente se coloque contra a privatização da Sabesp agora em 2023, baseado no que aconteceu com a Enel. São empresas completamente diferentes, mas só para a gente deixar claro aqui, não diferentes. Diga, Mônica. Só para deixar claro aqui, o Bolsonaro não se pronunciou sobre essa privatização, tá? São grupos do bolsonarismo. Há parlamentares ligados ao presidente Bolsonaro com quem eu conversei que vão votar a favor da privatização, só pra gente ir. Porque daqui a pouco o Bolsonaro liga aí, falando eu não falei nada, vocês estão colocando palavras na minha boca, né? Quer dizer, é um grupo importante do bolsonarismo? Demonstra uma divisão? Demonstra. O Fábio é muito próximo dele? Mas assim, não é ele, né? Não é ele falando. Agora o Bolsonaro já voltou nessa coisa de privatização, né? Ele, como deputado, era absolutamente contra a privatização. Eu acho que aquela frase polêmica dele, se o Fernando Henrique deveria ser fuzilado, era sobre isso que ele falava, né? Sobre as privatizações. Eu lembro que ele criticava muito as privatizações. Aí depois, no governo, com o Paulo Guedes queria vender até a Petrobras, né? Temos que reconhecer que não foi vendida, né? Nem a Petrobras, nem o Banco do Brasil, mas era a proposta do Paulo Guedes, você se recorda, né? A proposta do Paulo Guedes é vender tudo, né? E agora, bem, com o Lula, isso está enterrado, obviamente, porque o Lula não vai vender nenhuma das grandes estatais, é totalmente contrário, nem Correios, nem... Enfim, vai manter o que puder manter, bancos públicos estão fora, né, de qualquer discussão sobre privatização. E agora o que a gente tem de grande privatização sendo discutida no Brasil é a da Sabesp, né? Se a Sabesp for privatizada, obviamente ela vai virar um exemplo para outras empresas de água e saneamento que ainda estejam em mãos de estados, né, que poderiam ser privatizadas. Vamos ver como é que anda a carruagem. Eu acho que na Assembleia, pelo que eu apurei, se ele realmente se empenhar nisso, passa, né? Aprova a privatização. Aí precisa ver a que custo, né? De popularidade, como é que estão as pesquisas aí depois dessa confusão da Enel aqui em São Paulo, enorme, né, Megali, que deixou paulistas aí, não sei nem quantos domicílios ainda estão sem luz, mas muitos 300 mil ainda, Mônica. 300 mil ainda, né? E ficar sem luz não é só ficar sem luz, né? Não. No meu caso, ficar sem luz foi ficar sem água, né? A água deixou de ser bombeada, e aí depois, quando voltou pra rua, não voltou pra minha casa, porque, enfim, deu ar no cano, e aí tem que contratar não sei o que lá, R$1.000 depois, a água tá de volta, né? Morri nessa grana, não tenho nenhuma esperança de que a Enel vai me ressarcir de alguma maneira, mas foi a consequência pra mim. Pra outros,
tem coisas muito piores acontecendo, né? O freezer inteiro estragando, comércios, fábrica de sorvete. Como é que faz sem uma refrigeração? Mas enfim, isso é assunto para daqui a pouquinho. Agora, o engraçado é ver bolsonaristas se opondo à privatização da Sabesp ao mesmo tempo em que Fernando Haddad defende responsabilidade fiscal e menos gastança, né? O mundo tá do avesso e ninguém me avisou. Exatamente. E quem vai decidir é um bolsonarista também, que é o André Mendonça, que foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao cargo, né? E que, em tese, se alinha as ideias, né? Se alinhava às ideias do governo, mas como essas ideias também estão todas confusas e misturadas, como diz você, né, Megali, talvez a gente tenha uma surpresa aí com a decisão do André Mendonça. Vamos ver. É isso. Mônica, beijo pra você, até. Até.